Olá, amigo internauta do portal Cidade Itapira. Esta é a TV PCI com o programa Conversa de Gente Grande, que hoje recebe aqui em nossos estúdios o Fernando Palmieri, que ele é chefe escoteiro do grupo de escoteiros de Itapira. Fernando Palmieri, ele tem 44 anos, é bacharel em comunicação social e administrador de empresas com MBA em gestão estratégica e trabalha em Itapira e região. Nasceu em São Paulo, capital, entrou para o escotismo aos 7 anos de idade como lobinho, passando a escoteiro com 11 anos, sênior com 15, pioneiro com 18. Até seus 21 anos de idade, quando foi morar na Inglaterra e depois na França por 6 anos e meio. Conheceu sua esposa em 2003, a cirurgiã dentista itapirense, doutora Giovana Pegorari Carpi, com quem teve 3 filhos, Helena, Enzo e Henrique. Vive em Itapira há 9 anos. Em maio desse ano foi realizada a Assembleia Constitutiva que deu origem ao grupo de escoteiros de Itapira. Nós vamos tentar entender, o Fernando está aqui com a gente, para mostrar como é que essa instituição, já com mais de 100 anos de atividade no mundo, finalmente chega em Itapira em caráter oficial. Bom dia, chefe Palmieri, tudo bem? Como é que está aí o escotismo de Itapira? Bom dia, Nino, bom dia aos internautas, ao povo de Itapira. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês. E é um prazer enorme porque é uma satisfação, primeiro pessoal, como ex-lobinho, escoteiro, sênior, tal, jovem, ativo no movimento escoteiro, e ter a oportunidade e a garra de fundar um grupo escoteiro numa cidade que tinha pouco ou quase nenhum referencial do que é o escotismo, tanto no Brasil como no mundo, né? Eu queria começar por aí, vamos do começo. Fazer um breve histórico do escotismo, do histórico do escotismo no mundo. Ok. O escotismo foi fundado na Inglaterra pelo general inglês Lord Baden-Powell em 1907. Ele foi um herói de guerra do Império Britânico e serviu na Índia, serviu na África do Sul. E nós temos algumas imagens. Ele, quando voltou ao seu país, ele encontrou uma sociedade decadente, com um índice altíssimo de desemprego, uma juventude totalmente perdida nas ruas, sem ter o que fazer, né? O período da Revolução Industrial ainda na Inglaterra, então ele encontrou muita dificuldade e o perigo iminente da derrocada, da queda do Império Britânico por essa sociedade que estava em perigo. Então, ele utilizou a experiência dele de vida para começar a escrever artigos e pensou principalmente na juventude, que é a base da sociedade, no sentido que é o futuro, né? Os jovens de hoje são os líderes ou os delinquentes de amanhã. Perfeito. A Itapira já teve algumas experiências, né, nessa área. Pelo que eu vi em alguns textos seus, você já fez um levantamento disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse histórico do escotismo em Itapira. Pois não, então, com todo respeito ao povo de Itapira, a sua história, que a gente começa primeiro a conhecer, depois a gostar, depois a respeitar e depois a amar, e por isso, inclusive, que eu estou aqui até hoje e pretendo continuar por muito tempo. A gente se deparou com a história do professor Finísio Marchini, nos anos 50 e 60, que teve um grupo de escoteiros em Itapira, porém não regular. Eu não encontrei registros, e a própria UEB, União dos Escoteiros do Brasil,
não tem registros do professor Finísio Marchini de nenhum jovem da época dele como sendo oficial. Apesar deles terem uniforme, apesar deles fazerem a saudação, sempre alerta, eles não tinham, ao que tudo indica, nenhum registro oficial. E a UEB no Brasil existe desde 1924, portanto, nos anos 50 e 60, eles poderiam ter se filiado e feito a coisa da forma que eu procurei fazer agora. Certo. E aí que eu quero que... Bom, mas além do Finísio, nós tivemos algumas outras... Sim, eu pesquisei, por exemplo, a iniciativa do soldado Juvenal Leite, com a Guarda Mirim. Pesquisei, obviamente, o professor José Barreto, que é nosso paraninfo e membro benemérito. Eu fiz questão de colocar o nome do professor Finísio Marchini como patrono do Grupo Escoteiro Itapira, em respeito a ele, em memória, e também a todos aqueles jovens que ainda hoje estão por aí, né? E então, o nosso mentor maior é o Lord Baden-Powell, o nosso patrono é o professor Finísio Marchini, o professor José Barreto é o nosso paraninfo, e com muita responsabilidade que a gente pretende trilhar o caminho desses grandes homens aí. Você está em Itapira há 9 anos já, né? Mas só começou, foi institucionalizar o grupo agora esse ano. Mas como é que foi esse processo aí, esse chamamento, né, para conseguir reunir esse grupo? Então, este ano, em fevereiro, o meu filho do meio, o Enzo, fez 7 anos em fevereiro. E eu, como ex-escoteiro, eu falei, o dia que eu tiver um filho e ele fizer 7 anos, eu pelo menos vou apresentar o movimento escoteiro para ele. Eu já tinha quase certeza que ele ia gostar. E então, em fevereiro, como Itapira ainda não tinha, eu levei ele até Mojimirim, onde lá tem um grupo escoteiro muito bom, o Encanto das Matas. Porém, para nós daqui, sabe como é, tem que pagar pedágio ida e volta, né? E os gastos aumentam, e daí minha filha, depois de um mês, começou a gostar também, ficou interessada, coloquei ela também junto comigo. Daqui a pouco eu estava levando os amiguinhos deles junto comigo, daqui a pouco não cabia mais no carro, e eu falei, até pela lógica, que nós tínhamos que fundar mesmo aqui em Itapira, por que não? Certo. Né? Uma cidade que comporta um grupo escoteiro, pelo menos, certo? Jaguariúna, com 42 mil habitantes, tem um grupo escoteiro. Por que Itapira, com 70 mil, não poderia ter? Eu acho mais do que importante e válido para que os jovens itapirenses tenham essa oportunidade, né? Mais uma chance de serem alguém na vida de forma saudável, de forma responsável e de forma a assumirem o seu papel dentro da sociedade. Itapira tem um potencial imenso. Quantos integrantes hoje? Nós estamos engatinhando, né? Porque a nossa fundação foi agora, dia 19 de outubro. Então, nós temos hoje 14 membros juvenis, e mais um adulto voluntário, que é meu chefe assistente, o Eduardo Carmona, que é também um dos diretores do grupo escoteiro. Então, eu sou o diretor-presidente, eu tenho um diretor administrativo, um diretor financeiro, um conselho fiscal, e os demais são pais de apoio, são colaboradores e praticamente sócios, né? São os contribuintes do grupo escoteiro. E você percorreu o caminho, ao contrário das outras iniciativas, né? Apesar de válidas, que marcaram presença na cidade quando surgiram, mas você percorreu o caminho da legalidade. Então, acabou esse grupo se tornando o primeiro grupo da cidade oficial dentro desse trabalho. Conta um pouco isso aí pra gente. O escotismo é um movimento mundial de jovens, praticamente um dos mais importantes movimentos juvenis do mundo.
é reconhecido pela ONU como de utilidade pública. Existe em 216 países. São cerca de 30 milhões de escoteiros no mundo, Nino. Puxa, e nós não podíamos deixar Itapira fora dessa. Nós, como saiu numa matéria aí recente no jornal local aqui da cidade, nós estamos colocando Itapira literalmente no mapa, no mapa mundi, né? Porque é muito proveitoso, muito salutar, muito útil ter esse intercâmbio e fazer os jovens de Itapira fazer parte realmente dessa comunidade, dessa grande fraternidade mundial que é o escotismo. No Brasil são 80 mil escoteiros. Nos Estados Unidos, o país mais difundido, para você ter uma ideia, nós temos ex-presidentes americanos que foram escoteiros. A maioria dos astronautas da NASA foram escoteiros. Grandes artistas, Bill Gates foi escoteiro, Paul McCartney foi escoteiro. Então, tem uma infinidade de nomes aí, a gente pode... Eu ia perder o dia todo conversando sobre isso, mas é uma grande escola de valores. O escotismo é um tipo de instituição educativa, educacional, complementar. Ela não tem pretensão nenhuma de brigar com nenhuma escola, muito pelo contrário. Ela vem agregar valores à educação formal, agregar valores e complementar a educação religiosa, independente da religião, mas o escoteiro é leal a Deus, independente de quem seja o Deus dele, mas ele tem que acreditar em Deus e acreditar na sua pátria. Isso é importantíssimo, é basilar, é a base do escotismo, está na sua lei e na sua promessa escoteira. E isso vocês podem procurar agora mesmo aí na internet, no Google, Lei e Promessa Escoteira. São itens somente positivos, não são impositivos, eles são progressistas, inclusive, e tem tudo a ver com o que a maioria da sociedade quer hoje, né? Que é o caráter, a dignidade, a cortesia, o amor ao próximo, o desprendimento, o amor e o respeito à natureza, o meio ambiente. Exercício da liderança. Exatamente, é uma escola de líderes também, porque amanhã o escoteiro de hoje vai ser um pai de família responsável, vai ser um empresário, vai ser um político, vai ser um cidadão pelo menos digno, honesto e com essa responsabilidade social de saber o seu papel dentro da sociedade. Ou seja, é um construtor de valores. Exatamente. E não sei se é muito complicado isso, mas esboçar para a gente um pouco quais são os requisitos, né? Quer dizer, o que é que você teve que trilhar para conseguir legalizar esse grupo? Ok. Então, como eu disse no início, quando meu filho estava para fazer 7 anos de idade, que é a idade inicial como lobinho, né? O início do caminho, né? da jornada como jovem dentro do movimento, eu fui atrás do grupo escoteiro lá mais próximo, né, o vizinho de Mojimirim, para me reciclar em primeiro lugar. Porque eu tinha passado mais de 20 anos fora do movimento propriamente dito, e eu precisava me atualizar. Mudaram as leis, entrou o código o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Mais de 20 anos atrás não existia o ECA. Então, eu quando fui escoteiro, só tinham meninos comigo. As meninas iam para o grupo das bandeirantes. Né? E hoje a tropa é mista, como na escola regular, também as classes de aula são mistas. Então eu tenho que me adaptar a isso também. A minha vida como militar, por exemplo, é só homem lá. E eu agora tenho que ministrar instruções para meninas, para adolescentes. É complicado e a gente tem que ter muito tato, muita responsabilidade, muito senso de segurança em todos os sentidos, para que, em primeiro lugar, o movimento é para os jovens. Mas, obviamente, que uma laranja podre dentro do saco pode destruir um trabalho gigante aí, e a gente não quer isso. Portanto, é muito importante a atenção do chefe escoteiro, como líder e orientador desses jovens,
para que eles realmente sigam dentro do caminho correto. Tá. E como é que vocês se mantêm financeiramente hoje? Pois é, todo grupo escoteiro, ou a maioria deles, depende basicamente da mensalidade que é paga pelos jovens, né, pelos pais, e na verdade não é muito. Eu ainda estou investindo dinheiro próprio para comprar um material ou outro, e aos poucos a gente vai diluindo na nossa contabilidade, mas a nossa mensalidade é de apenas R$25. E tem descontos ainda se tiver um irmão lá, tem desconto se pagar dentro da primeira quinzena, vai caindo, vai caindo. Filho de chefe paga somente 50%. Então, é óbvio, para trazer mais adultos voluntários também para o movimento, porque é essencial. Certo? Isso significa que, a partir do momento que o pai se agrega como voluntário, como chefe ou como assistente, o filho dele, é muito bacana, a gente incentiva mesmo que o pai acompanhe o desenvolvimento do seu filho e veja em loco que o trabalho é sério e é gratificante. Ele aos poucos vai também querer participar, não só ver o filho lá de braços cruzados, ou pior, tem alguns pais que simplesmente deixam os filhos e vão embora pescar, esquece. Ficam tão tranquilos com relação à confiança que eles têm no chefe, e em mim, no caso, que eles podem, de repente, ir embora para um outro lugar, para uma festa, para um churrasco, para uma pescaria, e deixam os filhos lá conosco. Mas o ideal é a integração. É lógico, é uma coisa que às vezes a escola regular tenta fazer, unir a família, trazer a família para dentro da escola e acompanhar as atividades dos filhos. O escotismo, da mesma forma, faz com que os adultos, tendo filhos ou não é necessário ter filho para participar e ser um chefe escoteiro um dia. Mas o grupo escoteiro, a gente joga propostas para os jovens, para que eles participem e dêem ideias de campanhas sociais, por exemplo. E campanhas para angariar fundos para a nossa instituição ou para um asilo, para uma creche, para alguém necessitado. Esse lado social do escotismo é interessantíssimo e muito presente em todos os grupos, né? Os escoteiros, eles acabam se integrando à comunidade, eles podem prestar inúmeros serviços no campo do meio ambiente, enfim, várias situações dessa natureza. E por conta disso, é possível fazer convênios com a prefeitura ou com o poder público? Com certeza. Eu não poderia deixar de esquecer aqui, de antemão, agradecer a Prefeitura Municipal de Itapira, na pessoa do prefeito Paganini, em todo o seu secretariado, o professor Luizinho Domingues do Esporte, o Marcelo Iamarino da Cultura, a Flávia Rossi da Educação, todo o secretariado, todos os vereadores de Itapira, também junto com o prefeito, assinaram um pacto parlamentar escoteiro recentemente, no dia 22 de outubro, posterior à nossa fundação. Nós recebemos uma homenagem já da Câmara Municipal, e no dia 23 nós fomos lá conversar com o prefeito Paganini. E nessas oportunidades eles se comprometeram, assinando o Pacto Escoteiro, não só em difundir o escotismo por si só, fazendo propaganda, mas se comprometeram com a ética e a dignidade, a lisura na vida pública. Então, congruindo forças e ideais, não só com o nosso grupo escoteiro, mas com os jovens, né? Isso é muito importante. O jovem de Itapira hoje precisa muito da nossa ajuda. E o método escoteiro não seria secular se não fosse quase perfeito, digamos assim. Entendeu? Aliás, entrando nesse assunto aí, eu queria ir lembrando, porque eu lembro do grupo do Finis Marchini,
porque ele funcionava muito próximo da minha casa, acho que a sede era cerca de uns menos de 2 quarteirões, né? E eu lembro os participantes, os escoteiros, como participavam na época. Mas o interessante é que aquela época era uma história, né? Quer dizer, depois daquilo o mundo mudou completamente. Naquela época eu brincava na rua, eu jogava minha bolinha de gude, enfim, tinha toda aquela situação. Com o passar do tempo, esse mundo foi mudando, né? E os escoteiros, teoricamente, dentro daquela visão, né, do escotismo de 1960, entre 60 e 70 aí, hoje não caberia mais. E vocês estão aí firmes no mundo todo, quer dizer, apesar dessa mudança, né, em termos de costumes, em termos de educação, de questão de segurança, como é que os pais permitem, quer dizer, eu lembro de algumas atividades que eram feitas com crianças há 20 anos atrás, que hoje praticamente impensável, né? A família não permite, enfim. Como é que vocês encararam essas mudanças do mundo, se bem que você falou que ficou um tempo fora, mas qual é o segredo do escotismo para se manter? Porque uma coisa é fato, né? Ninguém fala mal de escoteiro, né? Porque o escoteiro conseguiu passar uma imagem boa para a sociedade no mundo todo. Sim. E vocês estão sempre aí. Qual é o segredo da... Olha, um dos segredos está numa frase bem curta. O movimento escoteiro é um movimento em constante movimento. É óbvio que a gente tem que se adequar às leis atuais, a gente tem que se adequar à cultura local, a gente tem que se adequar ao que o jovem quer. Como eu disse, o movimento é para o jovem, pelo jovem e somente orientado por adultos responsáveis. Existe uma doutrina, existe uma metodologia escoteira, existe um plano educativo, mas basicamente o movimento e esse método escoteiro não muda e nunca mudou desde o início e no mundo inteiro. Em primeiro lugar, a gente não impõe nada. A disciplina do escoteiro muitas vezes vista como, mas que menino educado, que menino limpinho, que menino arrumadinho, que menino careta. Mas não, na verdade ele aceitou a lei e a promessa escoteira de uma forma muito natural, através da vida em equipe, através de trabalhos e brincadeiras ao ar livre. Era o que a gente fazia quando era pequeno, de brincar ao ar livre, e não na frente do computador, mas onde que a gente encontra o escoteiro, se não fazendo trabalho social na cidade? É acampando, é no meio do mato, é numa fazenda, num sítio, e graças a Deus nós estamos numa região privilegiadíssima em termos de natureza, em termos de recursos e propriedades pela região, que podem proporcionar esse ambiente que é mais que fértil, né, para as crianças poderem liberar esse gás todo que eles têm. Não pode deixar a criança só na frente do computador, do iPad ou do videogame. Tem mesmo que fazer. Mas como que o pai vai ter segurança de deixar a criança na rua? Quem que está hoje na rua sem nada para fazer, esperando uma criança nova aparecer para ser aliciada? Entendeu? É o mau caráter, é a pessoa que está pensando coisa errada, que está na criminalidade. Então, o escotismo serve para dar uma opção para esse jovem ter uma vida mais saudável, ter uma vida mais produtiva, ser alguém que pensa. Então, por isso que a disciplina não é imposta, ela vem naturalmente, ela é aceita de maneira natural. A gente tem que ter respeito às instituições, à bandeira nacional, ao nosso país, aos nossos governantes, independente de quem sejam, independente do partido que eles estejam, independente
da religião que a gente queira, mas a gente não pode simplesmente ser ateu e achar que tudo acontece por acaso. As coisas não acontecem por acaso, né? E não existe, para mim, particularmente, lugar mais gostoso e mais próximo de Deus do que estar do lado de uma cachoeira, do lado de uma cascata, num campo verde, dentro de uma floresta, porque ali a gente respira a obra divina, né? E aprendendo a gostar, a gente também começa a aprender a respeitar e, por fim, a gente começa a amar e defender. Por isso que o escoteiro é um grande defensor dessas instituições e da natureza, dos animais e das plantas, como um meio ambiente que nos integra, né? Nós somos parte desse meio. Fala-se muito da criança carente, né? Então, normalmente esse assunto ele está associado à criança que não tem alimento, que não tem roupa, que enfim, que está abandonada e coisa e tal. Mas existe crianças carentes também dentro das classes A e B, né? E carente do quê? Carente de outras atividades, né? Principalmente de atividades externas. E o escotismo entra bem nessa área, né? Como é que vocês veem isso? Então, é exatamente o que eu costumo dizer. A criança, de repente, ou adolescente na classe A e B, pode ser carente, sim, mas carente de afeto, carente de disciplina, carente de amor e de atenção dos pais. Não porque os pais não gostem dos filhos, mas eles não têm tempo hoje em dia. O pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, o filho fica pulando de uma escolinha em outra, de um curso no outro, para preencher o seu tempo, né? Isso nas famílias mais privilegiadas, digamos assim. Porém, falta nessa criança um pouco de limite, muitas vezes, e chega na adolescência e começa a dar trabalho. Existem problemas de vício e de drogas e de alcoolismo na adolescência, na classe A e B também, não só na C, D e E, não. Então, o escotismo, através do chefe escoteiro, muitas vezes é a figura paterna que o jovem tem, independente da sua origem. E não é pretensão minha, obviamente, pegar o lugar de ninguém também nesse ponto, mas através dessa vida em equipe, em grupo, né, tendo as suas responsabilidades ali, o jovem mais tímido se solta e o jovem mais espoleta e hiperativo se acalma. E a gente nivela, porque, como eu disse, no fundo nós somos todos iguais, nós precisamos, na verdade, dar oportunidade para esse jovem e simplesmente orientá-lo para que ele não saia da linha ou cometa algum deslize que possa ser prejudicial para si e para o próximo, principalmente. Ser escoteiro é pensar mais no próximo do que em si mesmo. Obviamente, para Itapira, que é um grupo novo, ainda está longe, mas o escotismo existe em vários eventos, não só em nível nacional e internacional, né? Certo, claro. Como é que funciona isso? Ou seja, esses futuros escoteiros de Itapira poderão participar desses eventos? Com certeza. A partir do primeiro momento, quando o pai ou o jovem, ou os dois de preferência, se interessam e vêm nos procurar, nós temos um período introdutório, é feita depois a matrícula, e depois, aos poucos, aí ele vai adquirir o uniforme escoteiro, ainda sem distintivo nenhum, e ele vai entendendo e adquirindo experiência e informações e gosto pela coisa. É como um vírus também, viu? A partir do momento que você é picado é difícil curar, mas a gente vai querendo cada vez mais. É um método progressivo e escalonado, dividido por faixas etárias, mas essa progressão faz com que a gente queira cada vez mais atingir conhecer coisas novas, atingir novos ideais, novos caminhos, novas conquistas. E pelo fato de ter escotismo na maioria das cidades, em todos os estados do Brasil, existem 3 modalidades
no escotismo, que é a modalidade básica ou a da terra, a qual nós escolhemos pertencer, a modalidade do ar e a modalidade do mar. Então, os escoteiros do mar aprendem navegação, orientação marítima, cartografia marítima, aprendem a navegar, inclusive, com veleiros, né? Desde pequeno. Aprende a remar, a nadar, e isso é muito bom. O escoteiro do ar vai aprender sobre aerodinâmica, vai aprender a montar um aeromodelo, vai aprender a montar um planador e entender princípios aeronáuticos dentro do movimento escoteiro, dentro da mesma filosofia que nós da Terra fazemos. Eles também acampam na terra, mas a gente também pode acampar num bote inflável durante uns 2 dias, por que não? Né? Monta a barraca em cima de uma base flutuante e vamos que vamos, né? Tem que se virar ali. Dentro de uma progressão, obviamente, eu não vou colocar uma criança de 7, 8 anos de idade para acampar sozinha no meio do rio. Mas o adolescente não quer outra coisa, ele quer aventura, ele quer descer de rapel, ele quer fazer canyoning, quer fazer rafting, quer fazer paraquedismo. Se deixar, né, o céu é o limite realmente para o adolescente. Por isso que tem que ter a orientação responsável do adulto, para que eles não se machuquem, né? Não passe do limite. Pelo fato de ter escoteiros em todo canto, nós podemos fazer esse intercâmbio com outras cidades, outros estados e outros países também. Certo? Vocês também têm, como você falou aí de terra, mar e ar, vocês também têm visitas, né? É possível fazer visitas no Exército, na Aeronáutica, no Corpo de Bombeiro, na Marinha. Com certeza. Como é que funciona isso? É aquele respeito e também o interesse pelas instituições e por aquilo que é proveitoso, né? E gostoso de aprender. Ou seja, o escotismo tem uma tradição já antiga de cooperação, de apoio com as polícias militar, civil, guardas municipais, corpos de bombeiro, as Forças Armadas também. Tem coisas nas Forças Armadas que são gostosas de ver, a gente viu nesse aniversário de Itapira. Quem não gostou de ver os blindados desfilar no parque? É a sensação, né? Exatamente. Então, eu lembro de quando eu era pequeno, das Expo-Ex, as exposições do Exército no Parque de Ibirapuera. E eu queria ser dragão da independência quando eu era pequeno já. Mas esse gosto pelo militar não é pelo militarismo ou pelo belicismo, né? Mas por ser muito interessante, quem não gostaria de conhecer um submarino por dentro? Como que funciona um porta-aviões? Como é que será que é um helicóptero ou um avião de carga, um Hércules da Força Aérea? A gente tem possibilidade, como escoteiros, tem assim, um acesso muito mais fácil. E é gostoso, de repente um escoteiro hoje pode ser um piloto amanhã, ou pode ser um comandante de um navio, por que não? Eu tenho certeza que muitos oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica já foram escoteiros também um dia. Ok. Bom, o nosso tempo já está quase terminando. Chefe Palmieri, quem está nos ouvindo, se quiser entrar para esse grupo, ou tiver alguma dúvida, interesse em descobrir um pouco mais sobre o escotismo, o que deve ser feito? Bom, em Itapira, como o senhor disse, nós somos o único grupo, por enquanto, oficialmente atuante. O nosso escritório local fica na rua Embaixador Pedro de Toledo, número 470, no centro de Itapira. Nós estamos normalmente abertos em horário comercial para poder atender os interessados. Fora de Itapira, vocês podem procurar no site da União dos Escoteiros do Brasil, www.escoteiros.org.br. E lá, inclusive, tem um campo que vocês podem acessar o escotismo no Brasil e restringir para o Estado e procurar dentro do Estado de São Paulo, por exemplo, o grupo mais próximo da sua casa, do seu bairro, se você estiver em outra cidade.
e certamente todos os grupos de escoteiros vão recebê-los de braços abertos e vão explicar tudo que eu falei mais um pouco, vão aproveitar e fazer uma atividade na prática com o seu filho, a sua filha, para eles sentirem, não adianta só o pai querer, nem só a filha ou o filho querer. O importante é que todos ali estejam interessados e com essa vontade de descobrir esse mundo que é muito bacana. O nosso e-mail aqui é g.e.itapira@outlook.com, g.e.itapira@outlook.com. E o nosso telefone lá do escritório é o 3843-6977. Ainda quem quiser conhecer o nosso trabalho, normalmente nós temos a concessão dos fundos da Escola ESO, que é o campo gramado lá, todo sábado, da 1h30 às 5 da tarde, nós estamos lá fazendo atividade com os jovens. Eu quero agradecer, inclusive, aqui a direção do ESO por essa concessão, e para nós é um espaço muito importante. Temos a segurança e temos a oportunidade, até a felicidade de conseguir essa área tão central, podendo receber jovens de vários outros lugares da cidade e numa área realmente privilegiada. Eu espero que em breve a gente consiga ter uma sede, realmente um prédio próprio, mas isso vem com o tempo, a sociedade vai conhecendo o nosso trabalho, os empresários, o poder público, a própria pessoa física vai poder entender os benefícios e aos poucos a gente vai crescendo junto, com certeza. Ok, chegamos ao final, foi uma conversa acho que muito interessante, principalmente para as pessoas que estão buscando, né, alguma atividade para os seus filhos, e os próprios filhos com certeza vão acabar se estimulando para essa atividade. Agora, as suas considerações finais. Nino, mais uma vez eu só posso agradecer pelo convite, pela satisfação de estar aqui hoje, promovendo o movimento escoteiro. Eu faço isso de coração, é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, apartidário e laico, né? Portanto, o escotismo é para todos? Pior que não. Apesar de tudo, ele não é para gente mau caráter, ele não é para criminoso, e infelizmente ele não é para pessoas que têm o vício e não quer se livrar dele. Muito pelo contrário. Então, pessoas de bem, pessoas que têm já a vontade de ser alguém na vida e quer se livrar de coisas ruins, aí sim, vem para o escotismo, vai ser abraçado e vai ser muito bem recebido. Eu agradeço a população de Itapira. Vocês devem ter visto aqui nas cores do lenço escoteiro, que representa o nosso grupo escoteiro Itapira, 193º grupo de São Paulo, que são as cores da bandeira de Itapira. É uma homenagem que eu faço a vocês e é de coração. Eu agradeço demais e estou sempre alerta para servir. Ok, muito obrigado, chefe Palmieri. E sempre que tiver alguma novidade, conte aqui com as nossas câmeras aí para divulgar o trabalho de vocês. Tá? Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.